todos os seus filhos agora teriam essa dádiva, essa honra. Dentre todos os levitas e dentro dos filhos de Levi, haviam vários clãs, porque Levi teve vários filhos. E dentre todos os filhos de Levi, a ordem que foi escolhida exclusiva para o sumo sacerdócio foi a de Arão. Amém? Então, mediante a essa primeira sentença que nós já observamos, porque Arão é claramente citado aqui no texto, no capítulo de número 5, no verso número 4, certo? Nós iremos analisar isso, mas é preciso a gente observar esse finalzinho do capítulo 4. Semana passada nós lemos ele, mas não expomos, porque essa porção faz parte dessa sessão que vai tratar acerca do sumo sacerdote. O sumo sacerdote que é Cristo, o supremo sumo sacerdote, vai ser tratado agora na carta do capítulo 4 até o 9. E nós vamos ver a importância do porquê dessa titulação que Cristo tem, que Deus dá a ele, de ele ser sumo sacerdote. E, irmãos, a exposição que o autor aos Hebreus fala acerca disso é algo profunda, rica, que vai do capítulo 4 até o capítulo 9. Ele primeiro introduz essa sessão do sumo sacerdócio no capítulo 2, com um prólogo bem pequenininho. Depois começa a falar acerca disso no capítulo 4. E ele vai se aprofundar mesmo depois do capítulo 6, entre o capítulo 7, 8 e 9. Ok? Então, para quem quer tomar ciência mesmo, aguarde os próximos capítulos. Hoje é algo mais introdutório, mas nessa introdução, acerca do seu sumo sacerdócio, já tem sentenças importantes para a gente pensar. Ok? Então, como é que a gente irá proceder? Nós iremos fazer uma análise do texto, do verso 14 ao 16. Traremos algumas conclusões para essa porção, que é muito rica e cheia de detalhes. Depois iremos analisar o capítulo 5 até o verso 10, se assim Deus nos permitir. Amém? Qualquer dúvida que for tendo, pode levantar a mão, ou se quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Ok? Acredito que o chat deve ter alguém também. Se alguém perguntar, a gente tenta conversar. Amém? Então vamos lá. Primeiro, a lei de Moisés, a lei que foi dada a Moisés, ela reconhece a precisão dessa providência que Deus dá ao seu povo de levantar um homem para ser um representante entre o povo e Deus. Além dela reconhecer, ela ordena. E esse sacerdócio que foi dado a Arão, ele é um sacerdócio instituído por Deus, escolhido por Deus, ordenado por Deus, com os padrões e as formas como esse sacerdócio deveria proceder diante dele e diante do povo, mas mesmo assim, tal sacerdócio, tendo mesmo uma pessoa separada, escolhida, santa, né, que significa essa separação, exposta a um estilo de vida totalmente diferente dos demais da tribo, esse homem ainda assim tinha um sacerdócio diante de Deus fraco. Havia uma falta ainda nesse sacerdócio, porque a sua pessoa por si só era fraca. O sacerdote, no caso Arão, que é o primeiro e é o símbolo dos demais que viriam, ele simboliza um sacerdócio inferior ao de Cristo por conta de sua pessoa e obra. Nós vamos ver que para Arão, ele deveria oferecer sacrifícios não apenas pelo povo, mas também para si,
Porque se ele não oferece sacrifícios para si, ele não tinha condição de oferecer sacrifícios pelo povo. Então ele representava diante de Deus tanto o povo como a si mesmo. Então, antes de Arão entrar ao local santíssimo, ele se encontra como um sumo sacerdote fiel, com todas as suas indumentárias, as suas vestes, com todo o simbolismo que há no Antigo Testamento. Mas assim que ele entra no local santo, ele precisa estar apto para promulgar o perdão ou apresentar o pedido de perdão a Deus, tanto a ele como ao povo. Porque se ele entra no lugar santo para oferecer sacrifícios a Deus, ao povo que oferece a Deus, e ele não se encontra digno, ele morre. Ele é destruído. E já no capítulo número 10, se não me engano, do livro de Levítico, assim quando é instituída algumas coisas da lei cerimonial, os seus filhos, que seriam sumos sacerdotes no futuro, que serviam na manutenção de utensílios no tabernáculo, eles vão oferecer fogo estranho diante do Senhor e fogo destruidor os consome. Vocês se lembram dessa passagem? Lá no capítulo 10 de Levítico. Os próprios filhos de Arão. Vai haver algumas interpretações que tipo de fogo é esse, mas não nos cabe se aponderar de forma bem esmiuçada acerca disso. O que a gente precisa entender é que havia um padrão descrito na lei e deveria ser rigorosamente vista pelo sacerdote. Todos os levitas eram separados para o serviço do Senhor, mas o sumo sacerdote era muito mais. E, consequentemente, os seus filhos, pois os seus filhos deveriam seguir os passos do seu pai. Os filhos de Arão morreram. Não seguiram os passos do seu pai. Sendo assim, irmãos, Deus, o nosso Deus, sabendo já que o sacerdócio, a representação da linhagem de Arão não seria necessária para suprir esse serviço diante de Deus, Deus levanta um sumo sacerdote vindo de sua parte. Quem? Jesus, o Filho de Deus. Amém? Por isso que no verso número 14, inicia-se o verso dizendo: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Eis aí a primeira diferença entre o sacerdócio de Jesus e Arão. É que Jesus é grande. O seu sacerdócio é superior. É vindo não apenas com a autoridade da parte de Deus para ele, mas ele em pessoa é grande, pois ele é Deus. Nós vamos perceber que o autor aos Hebreus, ele sempre vai querer enfatizar tanto a divindade de Jesus como a sua humanidade. E aqui no verso 14 ele deixa bem claro: Jesus, o Filho de Deus. Ele não era meramente um descendente de Abraão. Ele não era meramente um descendente de Judá. Tendo em vista que ele, sendo descendente de Judá, ele não poderia ser sacerdote. É contra a lei. Mas nós vamos perceber que o sacerdócio de Jesus não é segundo as ordenanças da lei para com os levitas. Mas sim, o seu sacerdócio é superior mesmo o dos levitas. Vem antes de Abraão. Vem de Melquisedeque. Um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Um rei que era da região da cidade de Salém, que vem até Abraão, e a gente vai ver isso no capítulo 5, apresentando a ele um sacrifício, e Abraão oferta a este sacerdote, e Deus aceita o sacrifício que Melquisedeque apresenta. Então, Jesus já se difere em relação a Arão, porque ele vem de Deus, ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus, o seu sacerdócio é grande. Mas, outra coisa que
difere o seu sacerdócio do sacerdócio de Arão é aonde esses sacerdotes ofereciam os seus sacrifícios, ou aonde eles representavam o seu povo. Vamos fazer uma lembrança de como era no Antigo Testamento. Tanto no deserto, principalmente no deserto, que é onde Arão estava, mas também no território de Israel, mas vamos se ater no deserto. Quando o povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, segue em direção à região do Monte Sinai, durante esse período, em 40 anos de peregrinação, o povo sempre se portou da mesma forma. Durante o dia havia um aglomerado de nuvens que protegia o povo, e durante a noite uma coluna de fogo. O povo se colocava ao redor do tabernáculo. O tabernáculo sempre ficava voltado para o leste. Vamos imaginar, certo? Que o nosso lado... Alguém falou? Amém. Certo. Eu vou chegar lá, eu chego lá, certo? Quando a gente for analisar o verso de número 6 do capítulo 5, eu vou explicar bem direitinho, tá ok? Batendo aí só um spoilerzinho. Gênesis capítulo 14, daqui a pouco a gente chega lá, ok? Vamos lá. Como é que o tabernáculo se portava? Ele sempre se colocava com a face voltada para o leste, para onde o sol nasce. Na sua frente ficavam 3 tribos, na sua direita mais 3, na parte de trás mais 3, e no seu outro lado 3. As 12 tribos ao redor do tabernáculo. De frente ao tabernáculo ficava Arão e a sua casa, Moisés e a sua casa, e os levitas ficavam entre o povo e o tabernáculo. Quando iria se oferecer o sacrifício, toda a tribo saía de suas regiões e ia para a frente do tabernáculo. Arão se encontrava vestido com a indumentária sacerdotal. Ele tinha uma mitra, uma túnica, tipo, vamos pensar, como aquele chapéu que o Papa usa, para a gente tentar se lembrar, né? Indumentária alta. Na sua testa tinha uma inscrição que dizia em hebraico, santidade ao Senhor. Ele era vestido com uma túnica e uma estola sacerdotal. Nessa estola tinha 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, certo? Assim que era começado o sacrifício anual, era apresentado para Arão 2 cordeiros. Um cordeiro ele imolava, rasgava o seu pescoço, derramava o seu sangue em uma bacia, certo? Após ser todo derramado o seu sangue na bacia, ele fatiava o animal todo, colocava sobre o altar para queimar. Parte do animal era guardado para os sacerdotes e a outra parte era utilizado para ser queimado todo no altar. Enquanto o corpo era queimado no altar, era aspergido sangue sobre as orelhas do sacerdote, sobre as pontas de suas mãos e sobre as pontas de seus pés. Ele se purificava com água e levava consigo a bacia com sangue para dentro do tabernáculo. Isso se acontece fora do tabernáculo, fora do lugar santo. Quando ele adentra o lugar do tabernáculo, dentro do tabernáculo há uma mesa de pães, há o candelabro, e ele passa essa primeira parte com essa bacia com sangue, e entre o lugar santo e o lugar santíssimo existe um véu. E esse véu só era passado uma vez por ano
justamente nesse sacrifício anual, o sacrifício da expiação. Ao atravessar o véu, na tampa do propiciatório, que era onde ficava a Arca da Aliança, era aspergido o sangue do Cordeiro. Sendo Deus misericordioso e recebendo esse sacrifício, o que é que acontecia agora? Arão voltava, não de costas, porque não se pode dar a costa para ninguém, quanto mais a Deus. Ele voltava-se do altar, de frente para a Arca da Aliança, com o rosto voltado para baixo, até sair do tabernáculo. Ele entrava de cabeça baixa e voltava de cabeça baixa. Por quê, irmãos? Deus é santo, irmãos. Por isso que na palavra do Senhor diz que quando a gente entrar no templo do Senhor, a gente guarda os nossos pés, a gente guarda o que a gente irá falar. Deus está no nosso meio. Na realidade, Ele está dentro de você. Ele habita entre nós. O sacerdote saía, Arão saía. Se ele saísse intacto, é porque Deus aceitou o seu sacrifício. Deus perdoou toda a nação. Bendito seja Deus. Era necessário se fazer isso. Só que, qual é a diferença disso, desse grande símbolo do sacerdócio de Arão para com o de Jesus? É que Arão, ele entrou no véu, no lugar tido como santíssimo. Mas Jesus não. Jesus, ele penetrou os céus. Ele não foi dentro do tabernáculo, ele foi lá na morada literalmente de Deus nos representar. Arão passava um véu simbológico e saía, e Deus de fato perdoou. Mas só que ele teria que fazer isso quantas vezes? Toda vez, uma vez por ano. Todas as vezes, até o final de sua vida. Já Cristo não. Cristo fez uma vez só. Tendo em vista que Arão, ele não poderia ficar lá no lugar santíssimo. Porque se ele fosse querer representar o povo e ficasse direto lá no lugar santíssimo, ele não poderia comer lá, porque tornava o local impuro. Ele não poderia fazer as suas necessidades lá, porque tornava um lugar impuro. Por isso que ele deveria sair. E ao voltar no outro ano, ele deveria se purificar de seus pecados para poder entrar. Cristo não, irmãos. Ele está direto diante da face de Deus. Dia após dia nos representando junto ao Pai. E o Pai o ouve constantemente a Ele. Ele nos representa. Por isso que o seu sacerdócio se coloca superior ao de Arão. Por isso, a ordem, após essa grande, vamos dizer assim, grande doxologia, grande louvor ao Senhor, o autor aos Hebreus já emenda com uma exortação. E qual é a exortação? Conservemos firmes a nossa confiança, a nossa confissão. O que nós temos, irmãos, confessado diante de Deus? Que Cristo é o nosso Senhor. E essa confissão de que mantemos fé, uma fé que se debruça, que se entrega ao senhorio de Jesus, tal fé que foi dada por Deus a nós, precisa ser vivida, não apenas confessada com os lábios. Precisamos viver ela. Então a exortação é que nós venhamos manter firme, não retroceder para velhos costumes, nem para velhas práticas, mas nos manter firme, pois Cristo penetrou os céus. Ele rompe o véu, muito além do que o véu de Arão. Ele rompe as galáxias, ele rompe as dimensões. Ele agora está diante de Deus, intercedendo por nós. Por isso o seu sacerdócio é superior. Não há como comparar o seu sacerdócio com o de Arão. Arão precisava fazer isso anualmente. Cristo, uma vez só. Arão precisava
apresentar-se diante de Deus puro. Cristo é perfeito. Arão precisava fazer isso por muitas e muitas vezes ao povo, e não havia eficácia nesse sacrifício, pois anualmente o povo continuava pecando. O sacrifício de Jesus não. Ele limpa todos os pecados daqueles que já foram e daqueles que ainda virão. Quando Arão oferecia o seu sacrifício, o sacrifício do povo, anualmente era para perdoar o pecado daquele ano que o povo cometeu. Jesus não. Na cruz ele pagou os pecados de todos do passado e de todos do futuro que creriam nele. Vocês conseguem contemplar a grandiosidade disso? Por isso que seu sumo sacerdócio é grande. Verso de número 15. O autor aos Hebreus, ele muda um pouco a argumentação. Ele vinha falando de forma afirmativa, agora ele vai para negativa. Ele diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. O que é, irmãos, compadecer? Tem como a gente dar uma ligada não, que os irmãos estão sentindo... O controle está aqui, Diogo. Por favor, vamos ver se a gente consegue pensar melhor com frio, né? Os irmãos sabem o que é compadecer-se? Muito bem. Alguém saberia explicar aí o que é que significa compadecer? Ter misericórdia, o que mais? Piedade. Isso, muito bem. Como se vocês colocassem no lugar da outra pessoa, né? Padecer é sentir dor, é sofrer, né? Então, compadecer é unir-se à dor do outro. Vamos ver, assim, bem na etimologia da palavra, né? Ok, estamos no caminho. No grego, a palavra que utiliza para compadecer-se, ela é a mesma que utiliza para... Ela é raiz no grego, que vai gerar lá no português, no latim, a palavra simpatia. Certo? E o que é simpatia? Uma pessoa simpática. O que é uma pessoa simpática? Uma pessoa simpática. De bem com a vida? Eita. Uma pessoa simpática, geralmente, assim que você se coloca com ela, as coisas parecem que se encaixam, né? Anda tudo, se caminha bem. Ou seja, a simpatia é aquele que, semelhante a compadecer-se, ele toma para si o que o outro passa, ou a forma como ele vive. Então, a ideia aqui é simpatia, compadecer-se. É sofrer juntamente com. As Escrituras nós vamos aprender lá em Romanos, a partir do capítulo 12. Paulo vai nos ensinar que nós devemos chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Você já chorou alguma vez, irmãos, com alguém que estava chorando? O que é mais fácil, chorar com os que choram ou alegrar-se com os que se alegram? É muito fácil, né? É muito fácil quando um recebe uma vitória aí, né? Deus abençoa, a gente sorri, a gente se alegra. Já a tristeza, né? A dor é mais difícil de se ver. Na realidade, nos nossos dias, a gente não tem visto nada disso.
no mundo, raramente nós vemos pessoas se alegrando com alegrias de outros. E muito mais difícil ainda com as dores. Só que na igreja não deve ser assim. Nós precisamos seguir o mandamento da ordem que o apóstolo nos forneceu em Romanos capítulo 12. Então Cristo, nós não temos um sumo sacerdote que não sabe exatamente a dor que há no seu coração. Nós não temos um representante tão fiel a isso a não ser Cristo. Pensemos, irmãos, que na próxima quarta-feira você chegue com um pedido de oração, como muitos chegam. E aqui está o caderno de oração com vários pedidos de oração. E você chega ali para uma irmã ou para um irmão que está ali na recepção. Aí você, irmãos, eu queria pedir oração por tal pessoa, ele está passando por isso. A pessoa vai anotar o pedido. Ela pode conversar com você, você pode chegar chorando, e toda aquela situação triste. Aí chega esse pedido para quem for orar, vamos dizer assim, para o pastor, para um diácono, aí ele vai lá orar o pedido, aí vai orar. Aí ele sente aquele pedido que é algo, né? É uma dor muito forte que está passando. Mas será que esse sentimento que há na pessoa que está orando, na pessoa que está escrevendo o pedido, naquela pessoa que traz esse pedido de oração que é de outro que está sofrendo, será que é literalmente o mesmo sentimento que há naquele que está sofrendo? Na mesma proporção e medida? Era mais ou menos isso que acontecia com Arão. O povo chegava com um pecado e diante de Arão, olha Arão, eu pequei, toma aqui meu cordeiro aqui, sacrifique para mim. Arão fazia, certo. Era algo seco, não havia sentimento. E também diante da lei não precisava haver sentimento. O que precisava haver era rigorosidade, era fidelidade, era verificar se, ao ver o cordeiro que o ofertante trazia, se enquadrava dentro da lei. É primogênito? É. Tem mancha? Não. Tem alguma deficiência? Não. É de 8 dias de nascido? É. Então, está apto. Mata. Se houvesse uma unha deficiente desse cordeiro, mesmo ele sendo primogênito, mesmo ele não tendo nenhuma mancha, mesmo ele sendo da primeira ninhada, mesmo assim, com uma unhazinha só, ele não poderia ser oferecido por sacrifício, pois o sacrifício deveria ser perfeito. Esse era o papel do sacerdote. Verifica se a oferta condiz, a oferta diante de Deus e só. Agora olhemos para o nosso sumo sacerdote. O nosso sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas. Ele se coloca diante de Deus porque ele sofre juntamente conosco. Não apenas porque ele é capaz de ir no mais íntimo do teu ser e saber o nível de dor e sofrimento por causa do pecado, mas porque ele, segundo o verso 15, foi tentado em todas as coisas. Ele tanto tem a capacidade de ir lá no teu coração e ver a dor e o sofrimento por conta do pecado e saber medir essa gravidade, como ele foi tentado em todas as coisas. Ele mesmo sofreu tal aflição. Vocês conseguem perceber isso, irmãos? Então, por isso que ele pode nos representar. Ele pode, diante de Deus, se colocar como um fiel sumo sacerdote. Porque o objeto que faz o elo entre o sumo sacerdote Jesus e nós é a fraqueza. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Possa ser que você tenha uma fraqueza semelhante ao do seu irmão, parecida, na mesma área, nas mesmas condições.
Mas só Jesus sabe o que há no teu coração e a medida dessa sua fraqueza. Por isso que Ele tanto lhe representa diante de Deus, como Ele é para ti a força necessária para venceres a tua fraqueza. Cristo é, de fato, aquele que se coloca diante de Deus por nós, para que Deus, ao olhar para nós, não veja a nossa fraqueza, mas veja a força de Cristo em nós. A sua vida agora está sobre nós. A nossa fraqueza é para nós, de fato, algo que nos faz repudiarmos da face de Deus, porque de fato somos fracos. A nossa condição natural de homem carnal nos fraqueja, ainda que o nosso espírito esteja forte, inabalável, mas a nossa carne tende ao pecado. Mas Cristo não. Cristo foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Mas sem pecado. Existe entre Jesus e nós um compadecimento, uma simpatia. E essa simpatia que há de Jesus para nós é para com aqueles que reconhecem a sua necessidade. Não é para aqueles que são autossuficientes. Aqueles que chegam diante de Jesus, diante de Deus, e vão até Ele por meio de Jesus, e não confessam os seus pecados, não aceitam o diagnóstico que Deus tem dele próprio, de que ele é pecador, dependente de Deus. Se eles chegam com um coração pomposo, assim como o fariseu, que chegou diante do templo, na parábola que Jesus contou, Senhor, com os braços levantados no templo, eu oferto o dízimo, eu sigo a lei de Moisés, por isso o Senhor me ouve, não é como esse publicano pecador. E como é que o publicano fazia? Com o rosto escondido orava: perdoa os meus pecados, eu sou pecador, eu sou pobre, eu sou carente. Aí Jesus pergunta: de quem foi a oração que Deus ouviu? A do fariseu orgulhoso, autossuficiente, ou do publicano sofredor, fraco, pecador? Se você, irmão, se encontra em pecado, fraco, existe um sacerdote que pode lhe dar força, pode pagar os seus pecados, porque ele foi tentado em todas as coisas, semelhante a nós, mas sem pecado. Essa porção é muito importante. Esse trechozinho aí, mas sem pecado, vai tratar acerca de uma doutrina profunda do cristianismo, que é a impecabilidade de Cristo. Cristo era um ser plenamente divino e plenamente humano. Ele tinha essas duas naturezas, e as duas naturezas se fundiam entre si. Muitas vezes a gente acha que é o Cristo divino que está agindo em algumas narrativas das Escrituras, em outros momentos é o Cristo humano, como se o divino aparecesse e saísse, mas não, ele é um só. Ele é uma só pessoa, ele é divino e também humano, e a impecabilidade de Cristo está atrelada à sua humanidade. Não pode estar atrelada à sua divinidade, né? À sua deidade. Por quê? Porque se ele é divino, é impossível que ele peque, porque Deus não peca. Mas o seu ser humano, né? A sua natureza humana, de homem natural, nascido de mulher, como é dito por Paulo, nascido de mulher, nascido sob a lei em Gálatas, essa natureza poderia tender ao pecado. Só que não podemos de forma alguma, chegar a pensar que haveria a possibilidade de Cristo pecar. Por quê, irmãos? Como se dá o pecado?
Vamos abrir em Tiago. Capítulo 1, verso 14 ao 15. Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 14 ao 15. É um irmão com uma voz bem punjante. Fale aí, por favor. Não havia no coração de Jesus cobiça. Não houve em nenhum momento no coração de Jesus desejo pecaminoso. Sempre o pecado parte de dentro para fora. A cobiça precisa estar no coração do pecador para que o pecado aconteça. Segundo Tiago, o pecado ele tem níveis de acontecimento. Primeiro, observa-se as circunstâncias. Depois, se é seduzido pela circunstância. Depois, deseja que a circunstância aconteça. Depois, o pecado se realiza ou toma forma. Por exemplo, o que aconteceu com Eva? Ela sabia da ordem de Deus que não poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. A serpente fala para ela: é assim que Deus disse? Será que é assim mesmo? Ele sabe que se tu comer, tu não vai morrer, mas tu vai ser igual a ele, ter o conhecimento do bem e do mal. O que é que acontece no coração de Eva? Gera cobiça. Ela faz. O texto diz que ela olha para o fruto de novo, que até então não a atraía. Ela olha e já começa a perceber que o fruto é bom. Bom para comer. Isso é a cobiça. Quando ela pega o fruto, leva para Adão e diz: olha, Adão, tá vendo? Ó? A serpente disse que a gente podia comer, a gente não ia morrer não. Isso é conversa de Deus. Tá vendo como esse fruto bom? Como para tu ver? Assim que Adão morde, não foi quando Eva mordeu, viu, irmãos? Foi quando Adão mordeu. Foi que a ficha caiu. Quando deu uma mastigada que ela se olha, eita, estamos todo mundo nu. Correram. Ficaram com vergonha. O pecado não estava no momento da mordida. Já foi na cobiça, irmãos. Então pensemos em Jesus, em seus dias, olhando uma mulher passando na sua frente. Diferentemente dos homens dos nossos dias, ele pode nem soltar uma palavra para tal mulher. Ele pode nem muito menos dialogar alguma coisa ou ter alguma relação com ela. Mas segundo o próprio Jesus, se ele pelo menos pensar, se ele cobiçar, ele já tem pecado. Em nenhum momento Jesus, ao olhar para uma mulher, ele olhou com cobiça. Pois nele não havia pecado. A sua natureza divina o impedia de realizar isso. Porque ele é Deus, irmãos. Então a impecabilidade de Cristo é de fato para nós algo fundamental. Porque se houvesse a possibilidade de Cristo pecar alguma vez, ou se ele chegou alguma vez a pecar, seria impossível para ele se colocar diante de Deus como um sumo sacerdote. Perdão. Arão, hoje, ele se encontra diante de Deus como servo do Senhor, aguardando a volta de Cristo, porque um representa ele diante de Deus. Mesmo Arão sendo o sumo sacerdote do povo de Deus, ele jamais poderia ir até Deus literalmente.
Mas Cristo não. Cristo pode porque Ele é perfeito. Ele não pecou em nada. Ele não agiu de forma contrária em nenhum momento da lei. A sua impecabilidade faz dele, de seu caráter e sua obra, o marco central para vermos que, de fato, aquele que está diante de Deus nos representando é fiel. E que Ele nos representa de forma fiel. Ele sabe a fraqueza que há em nós e Ele tem capacidade de ir diante de Deus, rogar por nós, pedir por nós, interceder por nós. Foi por meio de sua impecabilidade que Jesus se qualificou como um perfeito sacrifício. Porque no sacerdócio de Arão, ele pegava a oferta de outros e colocava diante de Deus. No sacerdote de Jesus, não. Ele é o objeto que vai ser oferecido a Deus e ele é o ofertante. Ele é tanto o cordeiro imolado, como ele também é aquele que vai levar o sangue do cordeiro ao Pai. É perfeito o seu sacerdócio e também o seu sacrifício. Portanto, irmãos, era necessário não somente que Jesus fosse substituto e recebesse a devida punição pelos nossos pecados, mas também pudesse cumprir perfeitamente a lei de Deus. Então Jesus cumpre perfeitamente a lei de Deus. Se coloca como objeto e sacerdote para todos aqueles que creem em Jesus. E para que ele faz isso, irmãos? Segundo o verso número 16, para que nós venhamos ter ousadia, para que nós venhamos nos achegar confiantes diante de Deus. Acheguemos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. O autor aos Hebreus poderia utilizar outro termo. Poderia utilizar junto ao trono do juízo, ou o trono da justiça. Mas por que, irmãos, ele utiliza esse termo? Acheguemos confiadamente ao trono da graça. Porque de fato, irmãos, de fato, foi pela graça. Foi pelo um favor imerecido. Foi por uma dádiva, foi pelo um dom que não era digno que nós recebêssemos, mas Cristo constrói esse trono para nós, para que possamos ir diante de Deus e se achegue diante dele. Hoje, nos nossos dias, os juízes têm lá o seu palanque, a sua mesa, e para chegar até aquele lugar, é preciso uma autorização, é preciso uma marcação de tempo para poder ter e conversar com o juiz. E olhe lá se você consegue conversar com o juiz. E isso o torna digno de julgar aos homens. E é impossível a qualquer um chegar a um juiz de forma tão fácil. Mas nós não. Nós podemos sim chegar diante de Deus por conta do trono da graça que Cristo conquistou para nós, construiu para nós diante de Deus, e nós podemos ir com forma confiante, como um filho vai ao pai pedir, que não tem nada que possa o impedir, ele simplesmente entra no quarto e já vai entrando para falar com seu pai, não tem nada que impeça. Nós somos filhos de Deus, por conta da obra de Cristo, e nós podemos ir diante do nosso Pai, e diante do nosso Pai nós podemos receber dele misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. O fornecimento de graça, irmãos, que Cristo dá a nós, é um fornecimento irrestrito. Não há nada que possa impedir que essa graça venha até nós. Ela está sendo derramada constantemente sobre a sua vida. Graça de Deus. A única condição que Cristo requer para que
aqueles que venham receber dele graça, é apenas a disposição de querer recebê-la. Ele quer dar-nos graça. E o que cabe a nós? Apenas recebê-la. Estender a mão. Segundo Martinho Lutero, ele diz que o único órgão que o homem utiliza para a salvação é o ouvido. Ele não precisa fazer nada. Ele só precisa ouvir. E ao ouvir, receber, crer, apegar-se. Porque graça tem sido estendida a nós diariamente, porque Cristo está junto ao Pai. Sendo assim, nós podemos concluir que Jesus é o grande sumo sacerdote. Que ele, de fato, ele se compadece das nossas fraquezas. Porque ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Ele não pecou. Ele fez questão de não pecar para poder nos representar diante de Deus. Era impossível a ele querer realizar isso. Ele não pecou, irmãos, para poder você estar diante de Deus. Sendo tudo isso verdade, então, irmãos, corra para os pés de Deus. Se achegue com fé diante dele. Quando você estiver fraco, pode ir confiante que ele vai lhe ouvir. Quando você pecar, vá e entregue-se diante dele. Faça como é dito lá na carta de João. Confesse seus pecados e você voltará perdoado. Receba misericórdia e graça da parte do Senhor. De fato, irmãos, temos uma grande testemunha diante de nós. As Escrituras nos garantem que se formos diante de Deus com fé, Ele irá nos ouvir. Por quê? Por que nós podemos nos achegar diante de Deus com fé? Segundo o autor aos Hebreus, agora a partir do capítulo 5, ele vai dar essa explicação. Na comparação entre o sacerdócio de Jesus e de Arão, vai haver algumas coisas semelhantes, só que em Jesus é superior. A primeira coisa semelhante é a identificação com os fracos. Isso vai do verso 1 ao verso 3. Diz assim o capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tantos dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Eis aí a primeira comparação. Existe uma identificação entre o sacerdote e o pecador. E qual é a identificação? Que ambos precisam oferecer sacrifícios diante de Deus para que Deus os aceite e os perdoe. Arão precisava oferecer sacrifício diante de Deus para ser perdoado, para poder oferecer sacrifício pelos pecadores, porque Arão também era pecador. Em contrapartida, Jesus não precisa oferecer sacrifícios para ele, porque a sua pessoa é perfeita. Isso a gente já observou e já concluiu. Então, Jesus ele consegue se identificar com os fracos, porque ele foi tentado em todas as coisas. Ele esteve com os fracos. A sua carne, a sua humanidade era como nós, como homem. Jesus dormia, Jesus cansava, Jesus tinha fome, Jesus tinha dor na coluna, Jesus poderia dar topada. Vocês estão entendendo, irmão? Era um homem normal. Já imaginou Jesus dando uma topada?
Ele prevendo que ia dar a topada e mesmo assim dá. Às vezes a gente não consegue imaginar esse tipo de coisa, né? Tem uma série, um filme, né? Tipo um filme, que retrata isso assim, de forma assim, muito boa. É a série Os Escolhidos, que é The Chosen, né? Que eles vão apresentar o ministério de Jesus junto com os seus escolhidos, né? Com os discípulos. E existem cenas assim bem comuns de Jesus acordando, de Jesus escovando os dentes. Coisa que, como homem normal, ele devia fazer, se cobrindo por conta do frio. Ele não chegava e ia se deitar e transformava um bocado de capim numa cama bonita, não. Não, ele dormia no chão, dormia no relento, tinha dor na coluna, tinha que pentear o cabelo, ajeitar a barba. Vocês estão entendendo? Ele era comum como um homem normal. Só que ele era normal, ele era Deus. Em concernente à lei do Senhor, ele era perfeito. Todas as vezes que ele orava, Deus o ouvia. Era o próprio Filho de Deus. Simplesmente quando ele se coloca diante de uma multidão de pessoas, ele faz com que uma festa que tinha acabado o vinho torne de novo a festa. Grandes milagres por meio deste homem grandioso. E às vezes fica difícil para nós observarmos isso. Esse lado humano de Jesus. Jesus só conseguiu ser tentado. Preste bem atenção. Ele só conseguiu ser tentado lá no capítulo 4 de Mateus. Se lembram lá da tentação de Jesus? Que eles, após o batismo, ele é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. E ele passa quantos dias no deserto, irmãos? 40 dias. 40 dias de jejum. Irmãos, eu acho que a gente está precisando fazer. Eu estou precisando fazer um jejum desse. 40 dias para ver se. Não tem patrocínio. Tudo bem, amém. Ainda bem que a senhora é simpática. 40 dias de jejum. Irmão, alguém já fez alguma vez assim um jejum grande mesmo assim? É fácil passar um dia inteiro sem comer? Tem gente que consegue, eu não consigo não. Um dia sem comer. Jesus passou 40 dias. E por que ele passou 40 dias? Existem alguns simbolismos, certo? Que alguns teóricos tentam atribuir. Mas era necessário ele passar por muitos dias de jejum. Porque só assim, humanamente, ele estaria fraco. E quando aquela tentação veio, e foi uma tentação não interna, porque toda tentação que cada um de vocês tem, que eu tenho, ela é proeminente, vinda de nós mesmos. Por exemplo, um homem, de fato, né, homem, chegando na praia, quando chega na praia, topa com outro homem, o outro homem só de sunga. Aquilo atrai ele nem liga. Vocês estão entendendo? Mas se ele topa na praia e vê uma mulher, como geralmente as mulheres se vestem, o que é que acontece lá no coração dele? Já muda. É a mesma coisa? Não é. Porque no coração do homem ele tem tal atração por isso. Vocês estão entendendo? Assim como um alcoólatra. Ele pode ver uma garrafa de água, não sente nada. Quando ele vê uma garrafa, o que é que acontece? Ele é atraído. É como se houvesse um imã, uma ligação ardente por algo que o agrada o seu pecado. Jesus não tinha nenhuma ligação ardente por algo que lhe atraía ao pecado. Nada. Então aquela tentação foi algo externa. Era Satanás induzindo ele ao erro. E ele estava ali fraco. O texto diz que após os 40 dias, o que é que acontece? Satanás se coloca diante dele e faz 3 perguntas, 3 argumentações. E Jesus responde: tu não és o Filho de Deus? Tu não está com fome aí? 40 dias sem comer,
nesse sol. Pega essa pedra aqui, eu me transformo num pão e como. Ele podia fazer isso, irmãos? Oxe. Com certeza ele é Deus. Ele consegue mudar a matéria. O seu poder é ilimitado. Ele podia transformar um pedaço de pedra numa carne bem assadinha, bem... Mas aí havia um perigo nessa argumentação. Qual era o perigo? Ele disse, tu não és o filho de Deus? Se tu és o filho de Deus, faz isso. Jesus precisava provar a Satanás que ele era o filho de Deus. Então, esse momento desse elo entre o sacerdócio de Arão comparado ao de Jesus, há uma grande distinção entre eles. Existe uma semelhança, sim. Ambos se identificam com a fraqueza do ofertante. Só que em relação a Jesus e a Arão, Arão precisa ofertar sacrifício por ele, mas Jesus não. Porque Jesus é perfeito. Então a identificação, sim, de fato, há identificação com os fracos. Mas, em contrapartida, Jesus é perfeito, o seu sacerdócio é perfeito, ele não precisa oferecer sacrifícios para si. Segundo, existe para com aqueles que tomam tal comissionamento, a ordem, a ordenança, a honra de se tornar sumo sacerdote, é preciso vir uma designação divina. Verso 4 a 6. Alguém poderia ler? Capítulo 5 aí. Ninguém, pois. Ok, vamos lá. Agora eu vou responder, certo? A sua pergunta, Ruth. Vamos lá. Ninguém pode intitular-se sacerdote. Certo? A não ser que a divindade o outorgue a essa honra. No povo de Deus, o sacerdócio instituído por Deus foi no período de Moisés. A ordem era que os sacerdotes deveriam vir da tribo de Levi, da descendência de Arão. Fato. Até hoje, judeus seguem fielmente isso. E há hoje, se por acaso vierem a construir de novo o templo, um descendente de Arão que venha tomar o lugar do sumo sacerdócio no povo judeu. Isso é fato. Até hoje. Qual é a diferença entre essa designação de Arão para Jesus? A designação de Arão é uma designação divina, legítima e legal, está na lei. E todos os sumos sacerdotes deveriam vir dessa linhagem de Arão. Só que Jesus não. O sacerdócio de Jesus é superior ao de Arão, porque não é restrito à lei. É um sacerdócio designado por Deus e dado por Deus ao seu Filho.
Arão, semelhante ao seu irmão Moisés, era servo de Deus na casa de Deus. Mas Jesus não é servo de Deus, ele é filho de Deus. O que é dito no verso de número 5, a citação que é dita é a citação do Salmos 2, verso 7. Um salmo messiânico. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus é o filho eternamente gerado de Deus. Não houve início para o Pai e muito menos para o Filho, mas ele é o Filho eternamente gerado de Deus. E a segunda citação que há para comprovar o seu sacerdócio se encontra em Salmos 110, verso 4, que é a citação que Davi, também de um outro salmo messiânico, que é: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Bem, vamos abrir em Gênesis, capítulo 14, rapidamente. Gênesis, capítulo 14. É aí onde está a passagem que trata de Melquisedeque. Gênesis capítulo 14, a partir do verso número 18. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o quê, irmãos? Coisa interessante, não é? Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Abraão, ele já se encontra separado de seu sobrinho, né? Ló. Ló escolhe as campinas de Sodoma e Abraão fica com a região de Canaã. É suscitada uma guerra no início do capítulo 14. E após essa guerra, Ló é levado cativo e Abraão vai o libertar. Melquisedeque aparece. O texto diz que ele é um homem, ele é um rei. E a ligação entre reinado e sacerdócio é algo muito uno, é muito intrínseco. Aquele que representa o povo, vamos dizer assim, politicamente, no Antigo Testamento, geralmente representava também o povo de forma cerimonial, de forma cultual, certo? Então ele era rei e é dito que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. O termo utilizado aqui para Deus Altíssimo era o mesmo termo que o povo de Israel vai utilizar para Deus no porvir. A mesma palavrinha, a mesma terminologia no hebraico. Só que esse homem era de uma outra região. Era da região de Salém. Salém era uma cidade, né, que significa Salém, paz. E é bem provável que essa região de Salém seja próximo do que hoje é a Jerusalém, certo? E Salém significa justamente paz, ou seja, ele era um rei de uma cidade de paz, é um símbolo de Cristo. De fato, esse homem existiu, certo? Ele não é uma aparição de Jesus no Antigo Testamento, não. Ele era um homem, só que ele simboliza a Cristo. Ele oferta diante de Deus por ser sacerdote e abençoa a Abraão, que se tornaria Abraão. Este homem, Salém, não foi dado a ele
a bênção para que a sua descendência fosse perpétua diante de Deus, o servindo, como foi dada a Abraão. Mas só que Abraão foi abençoado por esse homem. Então, o sacerdócio de Jesus, que é segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio de Arão, porque o sacerdócio de Melquisedeque abençoou o sacerdócio de Arão. Quando um professor é formado numa universidade, certo? Um aluno graduado. Para toda graduação, no seu final, o que é necessário? É preciso ele colar o grau. Se o aluno não colar o grau, ele não é graduado. E como é feita uma colação de grau? Um outro, superior a ele, outorga sobre ele a colação do grau. Então, um professor, vamos dizer assim, de geografia, só se tornará professor de geografia se um já formado o abençoar, vamos dizer assim. Então, se o sacerdócio de Arão teve alguma eficácia, ou pôde chegar-se diante de Deus, ofertando alguma coisa diante de Deus, foi porque antes ele foi abençoado pela mão de um sacerdote superior a ele, Melquisedeque. Então, o autor aos Hebreus faz pela primeira vez uma interpretação incrível acerca do Antigo Testamento para com a pessoa de Jesus. Até então, Jesus nunca foi apresentado como um sacerdote, a não ser pelo autor aos Hebreus. E o seu sacerdócio não é segundo Arão, porque se fosse, Jesus não poderia ser sumo sacerdote, porque Jesus é da descendência de Judá e não de Levi. E era necessário que o Messias viesse de Belém, de Judá. Por isso que o sacerdócio de Jesus não é levita, mas sim é pela ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi uma pessoa histórica que, de fato, esteve e viveu no período de Abraão. Não foi uma visagem que Abraão teve. Foi um homem, de fato, que viveu diante de Abraão e honrou ao Senhor, abençoando a Abraão, orando por Abraão. Ou seja, o sacerdócio de Jesus foi designado por Deus, porque Jesus é o Filho de Deus. E por fim, do verso 7 ao verso 10, nós vamos ver a identificação de Jesus com o sofrimento. Primeiro, verso 7. Ele ofereceu um sacrifício diante de Deus, segundo o texto, com clamor e lágrimas, com orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O verso 7 faz uma simbologia com o que aconteceu com Jesus no Getsêmani. Naquele momento de angústia e dor, ele afirma 3 vezes diante de Deus algo inigualável. E o que é que ele fala no Getsêmani? Senhor, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. A vontade de Deus é feita. Diante de orações e de súplicas, Jesus se coloca diante de Deus por nós. Ele poderia pedir ao Pai que o Pai iria o ouvir, mas a vontade dele não era fazer a sua vontade, mas sim a do Pai. Ele se alimentava da vontade do Pai. Foi necessário, segundo o verso 8, mesmo ele sendo filho, o Filho eterno de Deus gerado, foi necessário ele aprender a obediência. Verso 8. Pelas coisas que sofreu. Não que em algum momento da vida de Jesus desobedeceu a Deus.
Não, de forma alguma. Mas tamanha obediência de Jesus faz ser descrita em Lucas capítulo 2, verso 52. Nesse texto, Lucas vai nos dizer que Cristo crescia em sabedoria e graça e em estatura diante de seus pais, quando criança, assim como as nossas crianças. Mas era necessário que ele pudesse passar por esse processo progressivo de diariamente estar diante de Deus, obedecendo à vontade do Pai. Um processo contínuo de se dedicar à vontade de Deus, até chegar no momento culminante de sua obediência a Deus, a entrega de sua própria vida. Pois Ele é para nós, como é dito por Paulo em Filipenses capítulo 2, verso 6, um servo sofredor. E através de um caminho de sofrimento, foi que ele conquistou a perfeição. Foi através do caminho de sofrimento que foi conseguida a perfeição. Não que ele não era perfeito. Sim, Cristo é perfeito, tanto antes de encarnar como em sua encarnação. Mas a obediência dele a Deus fez com que a nós fosse manifestada a sua perfeição. A sua obediência não era para revelar a Deus que ele era obediente, Deus já sabia. Mas foi para mostrar a nós que ele de fato cumpriu cabalmente aquilo que Deus o ordenou desde antes da fundação do mundo. Portanto, permaneceu diante de Deus assim, imaculada a sua perfeição. Pois ele sofreu todos os dias. E segundo diz o teólogo Hughes, seus sofrimentos tanto testaram quanto vitoriosamente foram suportados. Sendo assim, irmãos, segundo o que diz o verso de número 9, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se, o que é que Cristo tornou-se? Ele tornou-se o autor da salvação eterna. Agora ele recebe para si a ordem, a honra de se tornar autor da salvação eterna. E ele é autor da salvação eterna para quem? Segundo o texto, para os que obedecem. Então, Cristo é Senhor, Salvador daqueles que o obedecem, fazendo assim para nós uma ligação. Se ele, sendo Filho de Deus, seguiu a vontade do Pai até o fim, em obediência, e alcançou a honra de se tornar autor da salvação, nós receberemos de Deus tamanha salvação por meio de Cristo, se o obedecermos. Amém? Para finalizar, com tudo isso, nós podemos aprender que de fato Jesus conhece a sua fraqueza. Ele sabe o teu pecado. Ele sabe a tua dor. Jesus, ele foi escolhido da parte de Deus para nos representar. E por isso, nós podemos confiar plenamente nele. Porque ele, além de conhecer as nossas fraquezas, ele sabe nos representar diante de Deus. E por fim, a obra que Jesus realizou na cruz garante para nós salvação eterna. Se permanecermos diante dele, fiéis, obedientes. A evidência que somos salvos é a obediência, segundo o autor aos Hebreus. Amém, irmãos? Bendito seja Deus.